Eu já tenho um imóvel financiado. Consigo construir minha casa dos sonhos usando a linha aquisição e construção, a linha de financiamento aquisição e construção? Nós vamos responder essa pergunta hoje, tá bom? Vamos entender algumas coisas primeiro, tá? Regras, no geral, elas são criadas para que você não tenha que pedir permissão. Ponto. Regras são criadas para que você não precise pedir permissão. E se o que você quer é ter outro imóvel, tá? Seja construir sua casa dos sonhos, seja comprar uma outra casa, seja comprar um apartamento, você não tem que perguntar se você pode. Você tem que perguntar como você faz para comprar um outro imóvel financiado, porque você já tem um imóvel financiado, tá? Há solução para tudo, gente. Para tudo nessa vida a gente tem solução. Todo problema, na verdade, é um ponto inicial de qualquer solução. A gente não teria soluções se nós não tivéssemos problemas, não é verdade? Pois é, meu nome é Fernando de Paula, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre como fazer um problema ser o ponto de partida, o ponto inicial para a conquista da sua casa dos sonhos, tá? Quantas vezes, fazendo um retrospecto, quantas vezes você desistiu de algo que te faria feliz? Deixaria sua vida mais alegre? No decorrer, né, os anos vão passando e a gente vai ficando saudoso com os tempos, os good times da vida aí, e vamos abrindo mão de certos sonhos, né? E de todas as vezes que você desistiu de algum sonho, independente de qual sonho seja, se era um sonho muito grande, se era um sonho pequenininho, se você achou que ia demorar demais para conseguir aquele sonho, independente. De todas as vezes que você desistiu desse ou desses sonhos, quantas dessas vezes você desistiu só porque achou que não conseguiria? Que provavelmente daria muito trabalho. E tudo isso sem tentar, tá? Sem tentar conseguir esse sonho. Sem mensurar quanto trabalho seria esse, quanto custaria, seja tempo, seja dinheiro, se alguém seria impactado ou não, positivamente, obviamente, né? É comum pra gente, principalmente nós brasileiros, tá? Não é vergonha isso, ter desistido de um sonho sem tentar. Porque infelizmente é comum pra gente nem tentarmos, porque a gente acha que nós não vamos receber apoio, que alguém vai se levantar contra, vai intervir contra, que nesse caso, né, de conquistar a casa própria, conquistar a casa dos sonhos, o gerente vai enrolar, que o pedreiro não vai fazer, não vai saber fazer certinho do jeito que você quer, que você não tem renda suficiente, que você precisa de dinheiro, que precisa de entrada, que precisa de muito dinheiro para dar entrada, né? E sinceramente, de certa forma, você tem razão, sabe, de pensar assim. Não necessariamente quer dizer que você esteja certo, mas há uma lógica por se pensar assim. Porque a gente que nasce aqui no Brasil, a gente já nasce desacreditado. E não é porque lá na escola, seu professor, sua professora, durante seu desenvolvimento, te falou lá que você não teria capacidade, sabe? Diretamente, né? Você não tinha uma aula de se prepare para não conquistar os seus sonhos. A gente não teve isso. Eu, pelo menos, não tive isso na escola. Mas indiretamente a gente observa uma certa procrastinação involuntária nas pessoas que nos rodeiam, sabe? E muitas das vezes, né, as pessoas que nos rodeiam sofrem dessa procrastinação involuntária porque em algum momento eles também tentaram alguma coisa e logo de cara foram boicotados. Ó, quer ver um exemplo disso? Há um tempo atrás, estava tendo um surto de furtos aqui na região de Igarapé. Estavam furtando muito material de obra, sabe? E aqui, por ser apesar da proximidade com Belo Horizonte, a gente se sente uma cidade um tanto quanto do interior. E ainda tinha aquela coisa de, às vezes, deixar um portão destrancado, deixar um material ali porque amanhã vai usar, então não guardava direito, sabe?
E aí começou esse surto, principalmente fiação de casa e essas coisas. E no início, toda vez que isso acontecia, aconteceu algumas vezes, tá? Não foi uma só não, aconteceram umas boas vezes. E no início, quando isso acontecia, era aquele espanto, né, e tal. E a gente fazia, né, ligava para a polícia, ligava para o 190 para que mandasse uma viatura para fazer um boletim de ocorrência. Só que, sinceramente, nunca adiantou. E aquele sentimento de impotência, do tipo, na verdade dava era trabalho ligar, chamar uma viatura. Teve ocasião de a gente ter que ficar o dia inteiro esperando a viatura para fazer um boletim de ocorrência, porque haviam furtado alguns cabos de uma obra, e sinceramente não adiantou. Então, com o passar do tempo, graças a Deus isso diminuiu muito, mas com o passar do tempo a gente parou até de fazer o boletim de ocorrência. Eu não estou dizendo que isso é certo, tá? Só estou contando essa história para exemplificar o porquê que a gente deixa para lá algumas coisas. A gente parou de fazer os boletins de ocorrência. Uma porque dava mais trabalho, eu tinha que comprar os cabos de novo para fazer a instalação, eu não poderia entregar a casa sem fiação para o cliente, principalmente porque eram casas que eu vendia prontas, e ficávamos só com aquele sentimento de impotência, de que nós não conseguiríamos nada, né? Tinha que só se submeter e tentar, com nossos próprios meios, com os nossos próprios recursos, colocar uma concertina, fazer os muros um pouco mais altos, evitar de deixar o material exposto assim, guardar o material direitinho, para evitar situações como essa, evitar furtos, né? E isso é um exemplo só para enfatizar isso que eu estou dizendo, dessa razão de às vezes pensar em nem tentar conquistar o sonho, né, o sonho da casa própria, ou seja qual for o sonho, porque acha que não vai conseguir. Um outro exemplo, né, vamos analisar, por exemplo, aqui as pessoas que trabalham com carteira assinada, tá? E sinceramente trabalhar hoje, né? Você deve concordar comigo que trabalhar com carteira assinada é um motivo de se orgulhar no Brasil. Na verdade, é até um termômetro da nossa economia, né? Porque quando num determinado período o número de admissões, né, no regime CLT foi maior do que o número de demissões, quer dizer que as coisas estão indo bem, está melhorando, a economia está indo, né, e tal. Esse é o termômetro, é um dos termômetros da nossa economia. E aí, quando você fala no autônomo, né, no profissional liberal, se você estiver assistindo uma reportagem, por exemplo, e você observar o repórter, né, o jornalista, na hora de falar do pessoal que trabalha sem carteira assinada, o cara, né, a mulher que tá falando da matéria, que está contando o caso lá, ela fala até com dó, com um certo tom de dó na voz, sabe? Mas do meu ponto de vista, e frisando o meu ponto de vista, que fique muito, muito claro, tá? Não vão me jogar pedra, porque esse é o meu ponto de vista. A CLT para mim, trabalhar com carteira assinada é quase como se o governo, o nosso governo, né, nos dissesse que nós somos tão bobos, mas tão despreparados, que nós não temos condições nem de administrar o nosso próprio dinheiro que a gente conquistou com o nosso suor, com o suor do nosso trabalho. Aí, ó, só para você entender, o governo fala o seguinte: você é obrigado a tirar uma férias por ano, 30 dias, você é obrigado. A empresa é obrigada a te conceder férias e você é obrigado a tirá-la. Algumas coisas mudaram nesse período, parece que pode se vender alguns dias e tal, mas enfim. A via de regra, vamos colocar que continua sendo assim. Você é obrigado a tirar 30 dias e a empresa é obrigada a te conceder. E aí o governo fala para a empresa, ó, você vai guardar um pouquinho do salário dessa pessoa, ao contrário de pagar ela tudo, você vai guardar um pouquinho todo mês, porque quando ela tirar as férias, ela vai trabalhar por 11 meses. O 12º mês, que vai ser o mês das férias dela, esse pouquinho que você guardou lá, você vai dar para ela mais um terço. Então, o que é isso, gente? A empresa, ela não está te dando mais dinheiro. A sensação que tem é: tirei férias, tô aqui à toa, tô tranquilo, tô viajando, tô curtindo a minha família
e a empresa está pagando aqui, ó, a minha folga. Não é isso. A verdade é que o dinheiro que você está recebendo de férias, ele foi descontado ali do seu salário dos outros meses. Se não houvesse férias, tá? Repito, essa é a minha opinião, é a minha concepção. Se não houvesse férias, o seu salário deveria ser um tanto maior todos os meses, tá? E aí você teria recursos suficientes para tirar alguns dias de férias quando achasse conveniente, se você soubesse poupar, né? Mas o governo disse que você é bobo demais para fazer isso, então ele cravou: você precisa tirar férias, tá? Além das férias, né? O governo fala o seguinte, ó: ô empresa, além de segurar um pouquinho do salário dessa pessoa, você vai segurar um outro pouquinho, tá? Você vai segurar mais um dozeavos do salário dessa pessoa, porque e você vai pagar para ela esse pouquinho que você está segurando nos últimos 2 meses do ano, em novembro e em dezembro, tá bom? E por que disso, tá? Porque no início do ano seguinte, eu vou dar um monte de imposto para essa pessoa pagar. Ela vai ter que pagar IPTU, ela vai ter que pagar IPVA, além disso, vai ter que pagar o material da escola do filho. Eu vou chamar esse negócio de 13º salário para dar a impressão que você, eu estou obrigando você a dar um salário maior para essa pessoa, tá? Lá no fim do ano. Na verdade, não um salário maior, né? Dá um salário a mais por ano para ela. Ela vai trabalhar 12 meses e você vai dar 13 salários para ela. Só aqui entre nós, você vai só descontar um pouquinho, desconta um pouquinho do salário que você ia pagar mesmo e dá lá no fim do ano para ela. Porque se você entrega o salário dela todo agora, pode ser que ela gaste tudo e vai ficar devendo o IPTU, vai ficar devendo o IPVA, vai ficar devendo os outros impostos. Em março eu cobro dela o imposto de renda. Se ela não tiver retido na fonte, ela tem que me pagar uma beirada lá no imposto de renda até abril, né? Então, fazendo dessa forma, eu ainda vou ficar de bonzinho com a pessoa. Vai achar que o governo é o máximo, obriga a empresa a me dar um salário extra todo ano. Viva o governo, né? Enfim. E tem mais, se você acha que para por aí, né? Tem mais. Eu não sei se você já tinha prestado atenção dessa forma como funciona a CLT. Essa é a minha visão. Pela terceira vez eu estou dizendo, é a minha visão, tá? Não quero estragar a venda de ninguém. Se você acha que a CLT ainda é um orgulho, continua assim, tá bom? Essa é só a minha opinião. Aí o governo fala outra coisa. Fala assim, ó, essa pessoa um dia vai envelhecer, sabe, empresa? Essa pessoa um dia vai envelhecer. E como eu não sei se ela vai poupar o dinheiro dela, e eu tenho muita despesa, eu tenho muito gasto, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma outra parte do salário dela todo mês e vai depositar num negócio que a gente chama de previdência. Vou chamar isso de INSS. E aí, quando essa pessoa não tiver mais tendo condição de trabalhar, eu vou deixar para ela lá, quase lá no fim da vida dela, eu vou dar um saláriozinho para ela meia boca lá, para ela não me aborrecer demais. Ah, mas tem uma coisa: dependendo da sua tributação, empresa, você não vai descontar só lá uns 11% mais ou menos do salário dela, não. Você vai descontar uns 28%, viu? Porque eu vou ter que cuidar da aposentadoria dessa pessoa, mas eu já estou cuidando da aposentadoria de outros que não contribuíram. Então, o rombo aqui é muito grande. Você vai descontar 11% do salário dela para ela, só que para ela não pegar muito pouco do salário mensal, você pega 17%, tá? 11% ela paga. 17% você pega mais ou menos 17% aí, passa para mim por fora aqui, para eu diminuir um pouco esse rombo do INSS. Então, ou seja, mais ou menos, dependendo da tributação da empresa que você trabalha, a empresa gasta lá uns 28% de INSS, mais ou menos, tá? Eu não lembro certinho esse percentual não, mas é mais ou menos isso, 28% de INSS. Desses 28, 11 sai do seu bolso. Na verdade, os 28 saem do seu bolso, porque se a empresa não pagasse para o governo, ela poderia pagar para você esses 28%, certo? E aí tem outra coisa, né? Tem outra coisa, tem mais, não para por aí não. Aí o governo lembrou, quando estava escrevendo a CLT, o seguinte: gente, de novo, essa é a minha visão, tá? Do negócio, é a minha visão. O governo lembrou de uma coisa, falou assim: rapaz, e se você mandar essa pessoa embora, a empresa?
eu já descontei muita coisa do salário dele, provavelmente ele não dá conta de poupar mais. Eu, particularmente, não pouparia, né? O governo falando, os nossos representantes, seja no Senado, na Câmara, no Executivo, não vou nem falar do Judiciário, né? Eu não conseguiria, mas, portanto, eu acho que o empregado, o trabalhador também não vai conseguir. Então você vai fazer o seguinte, desconta mais um tiquinho, tá? Uns 8% aí do salário dele mais ou menos, e eu vou criar um negócio que chama Fundo de Garantia, FGTS. E aí todo mês você vai pegar esses 8% e vai depositar para ele lá. Tá bom? Tira do salário dele lá e deposita esses 8% todo mês. Quando ele sair, eu dou para ele esses 8%. Eu deixo ele tirar esses 8% lá. Só que tem uma coisa, se você mandar ele embora, empresa, você vai ter que pagar mais 4% para ele, vai ter que pagar uma multa de 50% do saldo que já tiver lá. Só que se ele pedir conta, ele deixa o dinheirinho dele guardado na FGTS, não pode tirar, tá? Eu não vou deixar ele tirar. E se você mandar ele embora, o que eu vou fazer? Dos 50% de multa que você vai pagar, dos outros 4%, né? Eu vou pegar uns 10% para mim. Então dou para ele 40% da multa, pego 10% para mim para eu pagar alguma outra coisa aqui e fica por isso mesmo. E aí, será que acabou? Deve ter acabado, não é possível que tem mais, né? Deixa eu pensar aqui, não, acho que é por aí mesmo. Vamos fazer uma conta do que seria o salário de uma pessoa se o governo não interferisse tanto, do meu ponto de vista, pela quinta vez? Deixa eu ver aqui. Vou abrir um Excel aqui para a gente fazer essa conta. Ó, me acompanha aí. Vamos imaginar o salário, vamos imaginar uma pessoa que recebe na carteira um salário mínimo, né? Então, o salário mínimo hoje está salário bruto está mais ou menos R$ 1.100, não é isso? Está mais ou menos R$ 1.100. E aí, você recebe líquido o seu salário menos 8%, certo? O seu salário menos o seu salário vezes 8%. Então você vai receber lá líquido R$ 1.012 por mês. Seu salário bruto é 1.100. Desconta 8% de INSS, te sobra 1.012, né? Só que a empresa precisa pagar mais uns 17%, por exemplo. E é do bruto. Então, isso vezes 17% daria R$ 180. Vou colocar aqui. Beleza. Aí você tem férias, né? Vamos colocar aqui que as férias são o salário mais um salário dividido por 3, que é um salário mais um terço, certo? Vamos fazer um cálculo na base mensal, né? Então, quanto seria a sua férias por mês? A gente divide por 12, que você tem direito a uma férias por ano. Então, seriam R$ 122 por mês. Aí nós temos mais FGTS. Acho que eu fiz o contrário aqui. Eu não lembro se é o INSS que é. Acho que o INSS é 11, né? E o FGTS é 8%, né? Acho que é isso. Então você recebe menos ainda. Você recebe 979 no fim das contas. E o FGTS são 8% do seu salário bruto. E você tem 13º. 13º é igual a um salário, né? Aí tem aviso prévio também, né?
tem um aviso prévio lá. Eu não vou nem acrescentar um aviso prévio nessa conta aqui, não. O 13º nós vamos trabalhar também numa base mensal. Então, vou dividir o 13º por 12. Acho que é isso, né? Ó, vamos ver por aqui. Se não tiver faltando mais nada que o governo desconta por aí. Ah, FGTS, vamos partir do pressuposto que ele vai te mandar embora. Então, não vai ser 8% não. Vai ser 12%. A empresa vai te mandar embora. Então, vai ser 12%. Tem que pagar 50% de multa depois. Então, o seu salário seria, se você não tivesse todos esses descontos do governo e decidisse a sua vida por sua conta, isso aqui, ó, o líquido eu não vou colocar, deixei aqui só para ter base. R$ 1.632,69. Então, o seu salário, hoje, né, o que você coloca no bolso é 979, para lá no fim da sua vida você receber um dinheirinho do governo, de aposentadoria, deve ser um salário também, não sei ao certo, eu desisti de entender como funciona o INSS hoje em dia, aposentadoria pelo INSS. Você teria um salário de 1.632, quase 50% a mais, né? Mais de 50%, um pouquinho a mais do que você teria hoje. Seu poder de compra aumentaria 50% a mais. Ou seja, você poderia comprar 50% a mais de coisa que você compraria hoje, o mercado seria fomentado muito mais. É mais ou menos como funciona lá nos Estados Unidos, né? Funciona lá dessa forma. Então vamos voltar aqui. Já fugimos demais ao assunto, né? Vamos voltar aqui para onde a gente parou. Então olha só, gente. Considerando que eu não estou esquecendo mais nada, né? Olha o que o próprio governo faz com a gente, né? Olha o que o nosso próprio governo faz com a gente. Se até o nosso governo faz isso, você acaba se contentando em morar numa casinha, num apartamentozinho pequenininho e vai deixando aquele sonho mais para frente, né? Ah, não, mais para frente, se Deus quiser, eu vou conseguir. Até porque hoje eu já financei o apartamento aqui, provavelmente eu não vou conseguir ter outro financiamento. Então, eu acho que o banco não, acho que não pode, né? Acho que não pode. Então deixa, não vou nem tentar, não vou nem descobrir se pode. Não é assim que às vezes a gente se sente. Às vezes você não verbaliza isso, mas é assim que a gente se sente. E isso é errado. Porque como eu disse lá no início, regras são criadas, as regras são desenvolvidas, elas são pensadas para que você não tenha que pedir. Tá? Ficam lá as regras, você só tem que analisar as regras de acordo com os normativos e tal, para identificar se você tem um perfil. Se você tiver o perfil, não tem gerente, não tem agência, não tem ninguém que te impeça de conseguir o que você tanto almeja, tá? Que seja um outro financiamento, para você comprar uma casa nova, para você comprar um apartamento novo, para você construir a sua casa do jeito que você quiser. Uma regra básica, na verdade, ela vai responder essa questão se você pode ou não, tá? Uma regra básica. Eu vou te contar essa regra básica. Se você pode ter outro financiamento, mesmo já tendo o imóvel financiado, tá? E essa regra é o seguinte, o Banco Central é uma entidade que fiscaliza, que cria essas regras, sabe? Por assim dizer. Regras que os bancos... É como se desenvolvesse, o Banco Central desenvolvesse as diretrizes que os bancos trabalharão, tá? Então, o Banco Central estipulou o seguinte, que uma família ela não pode comprometer mais que 30% dos seus rendimentos mensais, com compromissos financeiros. Ou seja, você só pode comprometer 30% da sua renda ou do somatório da renda da sua família com financiamentos imobiliários, financiamento de veículos, né? Empréstimos pessoais, parcelamento da fatura do cartão de crédito, que eu já vi muito, às vezes a pessoa não tem financiamento nenhum, mas aí pagou o mínimo da fatura do cartão de crédito, mês que vem pagou o mínimo de novo, e agora a própria administradora do cartão faz um financiamento elaborado ali, né? Ele já divide o seu saldo devedor e isso se torna um empréstimo de certa forma. E tanto é que toda vez que você faz um empréstimo em qualquer banco, por exemplo, então você tem conta no Bradesco. Aí você vai lá, pega um empréstimo pessoal de R$ 1.000, vai pagar lá
8 parcelas de R$ 100, por exemplo. Não, isso vai dar 800, né? 8 parcelas de 150, mais ou menos ali, né, com os juros. E aí o Bradesco informa isso lá para o Banco Central. E o Banco Central armazena isso numa base de dados. Tá? Então, se você pega esse empréstimo no Bradesco e vai lá no Itaú, por exemplo, tentar um novo empréstimo, a primeira coisa que o Banco Central obriga o Itaú a fazer, inclusive, é consultar essa base de dados para entender qual é o seu comprometimento, se você já tem um comprometimento da sua renda, e aí o Itaú ele vai limitar o empréstimo, tá, a um percentual que você ainda teria de margem. É assim que funciona para tudo quanto é tipo de financiamento, tá? Então vamos pensar o seguinte, só para ilustrar e aí responder a pergunta que não quer calar, se você pode ou não comprar um imóvel financiado ou outro imóvel financiado, né, ou construir sua casa dos sonhos usando uma incrível linha de financiamento que é a aquisição e construção. Vamos imaginar que uma família tem renda mensal de R$ 6.000 por mês. O que eu estou dizendo com família? Vamos voltar aqui no Excel para isso ficar mais claro aqui. Vou explicar isso para vocês no Excel. Ó, vou abrir uma nova aba. Vamos imaginar aqui que uma família tem uma renda familiar de R$ 6.000, ok? Como o Banco Central estipula que no máximo 30% dessa renda você possa assumir de prestação, o Banco Central está falando o seguinte, ó, a família do Fernando, né? E quem é a família do Fernando? Ó, pode ser eu e minha esposa, pode ser eu e os meus irmãos que vivem comigo aqui na minha casa, se fosse o caso, né? Meus irmãos não vivem comigo, estou exemplificando. Poderia ser eu e meu pai, por exemplo, eu e minha mãe, eu e meu pai, minha mãe e minha esposa. Renda familiar, a renda das pessoas que estão somando renda, tá? Ela pode ser no máximo 30%. Ou se eu estiver fazendo sozinho também, ó, meu salário sozinho R$ 6.000. Eu também só posso comprometer 30% da minha renda, tá? Então vamos falar que é renda familiar, que é o somatório da renda de algumas ou de duas ou mais pessoas. Então eu teria uma margem de 1.800. Se eu já tenho um compromisso financeiro, por exemplo, com um carro, se eu tenho um carro financiado e a prestação desse carro custa R$ 680, isso é exemplo, tá, gente? A minha margem diminui para 1.800 menos R$ 680. Então eu ainda poderia comprometer R$ 1.120 com prestações de outros financiamentos ou empréstimos. Então, vamos partir do pressuposto que você não tem um carro, ou que além do carro, você tem, deixa eu inserir mais uma linha aqui, financiamento da sua casa ou do seu apartamento atual, e a sua prestação é R$ 1.250. Se fosse esse o caso, você já estaria R$ 130 negativo da margem do Banco Central. Muito provavelmente você conseguiu comprar esse carro ou comprar o seu imóvel no momento em que você teve uma renda um pouquinho mais alta, na faixa de uns 6.500 por aí, entendeu? Agora, se você já tiver esse compromisso, tá? E a sua prestação da casa, aqui deixa eu colocar R$ 1.100 para ficar positiva a sua margem. Se você já tiver esse comprometimento aqui de R$ 1.780 de prestação, só te sobram R$ 20 de margem. Se você for lá na Caixa, por exemplo, e rodar uma análise de crédito, a Caixa vai falar o seguinte, se eu for, a exemplo, Fernando, ó, você só tem R$ 20 de margem. Com R$ 20 de margem, mesmo que você financie 420 meses, e se eu fosse boazinha e não te cobrasse juros nenhum, o máximo que eu poderia te prestar para você comprar uma casa nova ou construir sua casa seria R$ 8.400. Se eu te emprestasse sem juros, o que o banco não faria de jeito nenhum, né? Então,
Na verdade, para você comprar um outro imóvel financiado, para você construir sua casa dos sonhos usando aquisição e construção, você precisa ter margem. Agora, se a sua renda for mais alta, se a sua renda familiar for mais alta, R$ 10.000, por exemplo, a sua margem também aumenta, é 30% da sua renda familiar. Se você tem 680 de carro e você tem R$ 1.100 da prestação que você já paga da casa ou do apartamento que você tem, ou de qualquer outro empréstimo que você tem, você ainda tem uma margem de 1.220 para você assumir de prestação. Então, você consegue financiar um valor X desde que a sua prestação não ultrapasse R$ 1.220. Entendeu? Então, respondendo a pergunta, né, agora, na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu quero que você responda para mim. Eu pergunto para você, sabendo o que você aprendeu agora, você pode comprar outro imóvel financiado ou construir sua casa dos sonhos usando a incrível linha de financiamento, aquisição e construção, que te permite comprar o lote onde você quiser e construir sua casa do jeito que você quiser? Você acha que dá para fazer ou não? Dá para fazer, você só precisa de ter margem, né? Não depende de aprovação do gerente, não depende de aprovação da agência. Se você tiver uma saúde financeira legal, se você manter suas contas em dia, não deixar ficar atrasando sua conta de água, não deixar ficar atrasando a prestação do seu carro, não deixar ficar atrasando a prestação do seu imóvel, do cartão de crédito, seja o que for, se tiver margem na renda familiar, no seu salário, você pode comprar, você pode construir, você pode fazer o que você quiser. Tá? É só acreditar, é só parar de desacreditar, né? É mais fácil parar de desacreditar do que acreditar, na verdade. Traçar um plano, projetar sua casa, escolher o terreno e bora lá, construir sua casa do jeito que você quiser, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Acho que deu para ter uma ideia aí, né? Deu para responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência. E se você ficou interessado, né, nessa linha de financiamento, aquisição e construção e quiser saber um pouquinho mais a respeito, é só nos acompanhar lá no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Pesquisa por Fórum Empreendimentos, tá? Nessas redes que você vai encontrar a gente lá. É o mesmo nome para qualquer uma das três, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no canal do YouTube, tá bom? Aí eu também criei um canal no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que ele é mais prático e mais seguro. Portanto, se você ainda não tem o Telegram, é só ir na sua loja, seja o seu telefone um iOS, um iPhone, né, ou Android. Se for iOS, vai lá na Apple Store. Se for Android, vai lá no Google Play e baixa o aplicativo do Telegram. O nome do canal é Eu Construindo. É só acessar esse canal, que no canal do Telegram eu falo de algumas coisas um pouquinho mais objetivas, tá? Sobre obras, sobre financiamento, como conquistar o sonho da casa própria do seu jeito, da forma como você achar conveniente, no lugar que você achar conveniente, tá bom? Vou ficando por aqui e qualquer dúvida que tiver, que tenha surgido, ou sobre alguns outros assuntos, sobre algum outro vídeo que eu tenha falado em algum outro momento, é só comentar, mandar um direct que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Muito obrigado, boa noite, um abraço.